você tem então os 4 botões, né? Os 4 jogadores possíveis serem escolhidos para o nosso jogo. Assim, no começo, ele vai esperar você apertar algum botão. Então você apertou, por exemplo, o teclado, você assimilou o teclado ao primeiro jogador. Então agora você pode escolher com o teclado esse personagem, o personagem com o primeiro jogador. Só que se você pegar então o controle, né, e assimilar esse controle apertando um botão ao jogador, apertar algum botão no controle, ele vai ser assimilado automaticamente ao próximo jogador. Então você pode escolher com esse gamepad, né, o personagem nesse controle aqui. E assim que você apertar, você confirma o personagem, você confirma a sua escolha. E se você apertar Z com o teclado, você confirma a sua escolha no teclado. E assim que todo mundo estiver pronto, o jogo começa. E aí, tudo certo? Seja bem-vindo à próxima aula, né? A segunda parte da aula sobre seleção de personagens que a gente está fazendo aqui. Na primeira aula, é importante que você tenha visto, antes de você ver essa, que a gente fez a montagem do menu. A gente montou aqui todos os elementos necessários, a gente colocou os frames das animações, colocamos os textos e colocamos também uma variável e um novo array. Então é importante que você assista aquela aula para você entender essa montagem do menu, porque nessa aqui a gente vai fazer só a programação, tá? Por enquanto, realmente foi só montado a parte visual e algumas variáveis, porque não tem nada funcionando ainda. Se você usar o teclado, se você usar o gamepad, não funciona nada para você escolher os inputs. Então, nessa aula a gente vai fazer essa parte, a parte do funcionamento, seleção de personagens, e a gente vai encerrar aqui. Então na aula seguinte a gente vai começar já o sistema de cooperativo mesmo, em que você vai no jogo mesmo, né, usar os personagens que você escolheu para jogar aqui no jogo, beleza? Mas primeiro, claro, a gente tem que fazer a seleção para você poder escolher com quem você vai jogar e para você escolher também quantos jogadores vão ter e quais os controles que eles vão utilizar, tá bom? Antes de começar aqui a gente programar de verdade, eu quero colocar aqui novas imagens nesse objeto aqui, tá bom? Clica aqui no editor de animações de qualquer uma dessas instâncias, clica com direito, Import Frames from Files e pega, olha só, essas 4 imagens que você pode baixar aí na descrição. Essas imagens eu quero agradecer ao Saul Rios, porque ele fez as imagens para mim, tá? O Saul é um inscrito do canal, muito obrigado, cara, por ter quebrado esse galho aí. Porque se não fosse pelo Saul, a gente ia ter o mesmo personagem repetido 4 vezes. Eu ia fazer o mesmo personagem com várias cores para representar os personagens diferentes. Só que o Saul então vai fazer novas animações, novos combos e também novas transformações. Pra gente poder ver aí uma coisa mais variada, né, no nosso jogo. Muito obrigado, Saul. Deixe também aí seu agradecimento, porque, cara, foi um galho enorme que ele tá quebrando, tá? Bom, esse personagem aqui, como eu falei, né, eles realmente vão ter animações novas, só que nesse pacote na descrição você ainda não consegue baixar as animações, tá? Então na próxima aula pode ser que você já consiga baixar as animações se já tiver tudo pronto, tá bom? Então por agora realmente é só esses quadrinhos aqui, tá bom? E bom, tá tudo certinho aqui? Tá certinho, beleza. Então bora começar a fazer esse sistema funcionar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é fazer uma maneira de você assimilar os controles aos jogadores. O que isso significa, né? Antes da gente mudar os frames, né? Realmente selecionar aqui os frames, confirmar os botões, selecionar o personagem. Antes de mais nada, a gente tem que fazer uma maneira de saber qual é o controle de cada espacinho desses. Qual vai ser o controle utilizado? Bom, Marcos, mas não é óbvio? É óbvio, né? O primeiro vai ser o Gamepad 1, o segundo Gamepad 2 e por aí vai. Eu não consigo selecionar isso aqui. O segundo Gamepad 2 e por aí vai. Não vai ser assim, tá? Não vai ser assim. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer uma coisa mais versátil, que vai dar mais liberdade pro jogador. Não é meio frustrante quando você quer jogar um jogo e ele não permite que você utilize o teclado como forma de input? Você talvez já tenha jogado isso em algum jogo cooperativo local, de você ter somente 3 controles, 4 amigos, e o teclado tá aqui sem ninguém usar e você não pode usar o teclado. Com isso em mente, eu pensei num sistema em que você pode assimilar qualquer controle para qualquer jogador. O que isso quer dizer? Quer dizer então que o teclado pode ser do seu jogador, assim como o Gamepad 1, né, o Gamepad com a luzinha no primeiro espacinho acesa, que no caso é esse aqui, né, a primeira luzinha acesa, o Gamepad 1 também pode ser o terceiro jogador, né? Ou pode ser o primeiro, ou pode ser o segundo, ou pode ser o quarto. Eu não vou colocar os inputs por ordem de controle. Então, não necessariamente o controle 1 vai ser o primeiro jogador, vai ser esse aqui. O controle 1 pode ser esse aqui.
O que vai contar não vai ser qual é o número do controle ou qual vai ser o tipo de controle. O que vai contar vai ser a ordem que ele for pressionado. Então, por exemplo, se o jogador 3 apertar o botão primeiro, antes de qualquer pessoa, o jogador 3, né, do controle 3 do gamepad, vai ser assimilado ao jogador 1. Então, a primeira caixinha vai ser controlada pelo controle 3 do gamepad, né, o gamepad 3. Se o jogador do teclado apertar depois dele, o teclado vai ser assimilado ao jogador 2. Entendeu? Então vai ser pela ordem que for apertado os inputs. Os inputs vai ter sempre uma espera ali, né? E os inputs vão sendo colocados. E outra coisa importante é que esse sistema, ele não vai ser obrigatório que você tenha 4 jogadores, né? É óbvio. Então, se você selecionar 2 inputs somente, né, o jogador 1 e o jogador 2, e apertar Start os dois, o jogo vai começar com 2 jogadores, beleza? Então, essa é a coisa que eu quero explicar sobre essa parte, né, de fazer a assimilação dos controles. Um controle pode ser assimilado a qualquer personagem. O que conta vai ser a ordem que for apertado, quem apertar no momento certo, quem apertar primeiro vai ser o primeiro jogador, quem apertar segundo, segundo, e por aí vai. E não importa se o controle 1 é o controle 1. Se ele for colocado no terceiro jogador, o controle 1 vai ser assimilado ao jogador 3, não tem problema, tá bom? Essa vai ser a forma que eu vou fazer aqui, porque eu acho que é mais interessante. Então, gente, o que eu vou fazer aqui então vai ser começar com uma variável global, tá? Eu sei que muita gente odeia variáveis globais, mas essa variável vai ser usada somente para esse momento, tá? Somente para a seleção de personagens mesmo, não vai ser uma coisa usada frequentemente. A variável vai ser input e você vai colocar o valor 0 inicialmente. Você pode apertar V para criar uma variável, tá bom? A variável input, ela vai fazer exatamente isso que eu falei que eu queria fazer. Ela vai considerar quem é o jogador próximo na fila. Então, se o input for 0, quer dizer que o jogador 0 é o próximo na fila. Que 0, então, é o primeiro, né? Começa no 0. Então, o valor 0 assimila-se ao primeiro jogador, que é essa caixinha aqui. Então, se input for 1, quer dizer que o próximo jogador da fila é o jogador 2. Então, vai ser o controle que for apertado vai ser assimilado a essa caixinha aqui. E por aí vai. Beleza? Então, eu vou começar aqui com um evento do sistema. Comparar a variável input se for menor do que 3. Por que começar assim, gente? Bom, porque você não tem como ter mais de valor 3 nesse input. Porque olha só, primeiro jogador, 0, né? O segundo é 1, o terceiro é 3 e o quarto é o 3. Peraí, isso ficou confuso. O primeiro jogador, o input é 0. O segundo, o input é 1. O terceiro, o input é 2. E o quarto jogador, o input é 3. Então, o valor 4 do input seria o quê? Seria o jogador 5. Não tem 5 jogadores. Então, por isso que a gente coloca isso aqui. Para impedir que a variável bugue e você consiga colocar mais inputs. Tá bom? Como é que isso é possível? Se você usar o teclado e 4 controles. Tem como você ter 5 pessoas. Uma coisa que eu não quero colocar aqui nesse jogo. Tá bom? Beleza, então começa assim. Agora você vai colocar cada tipo de controle para assimilar, que é possível de ser assimilado aos personagens. Então você aperta S e começa pelo teclado, tá bom? Então keyboard, on any key released, quando qualquer tecla for liberada ou pressionada, você que sabe, o que vai acontecer? Você vai então comparar primeiro uma nova condição, que vai ser jogadores, compara se contém o valor, e o valor vai ser key B. Key B é uma abreviação para keyboard, tá? Se você quiser colocar teclado, o que você quiser, você pode colocar. Mas eu preferi colocar key B, porque eu gosto de códigos dessa forma. Eu coloco tudo em inglês. E key B significa, então, que esse jogador foi assimilado, que quer dizer, que significa que algum jogador foi assimilado ao teclado. Então eu vou apertar I para dizer o seguinte. Se alguma tecla for solta e se o array de jogadores não tiver o valor key B, ou seja, nenhum jogador foi assimilado ainda ao keyboard, você pode assimilar o jogador que está na fila ao keyboard. Então, por exemplo, se o jogador 1 já está no teclado e alguma tecla for apertada de novo, o teclado não vai ser assimilado também ao controle 2, ao 3, ao 4. O teclado só pode ser assimilado uma vez a um jogador, entendeu? E agora, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai colocar uma ação do array jogadores, setar no X, o X vai ser input, já vou explicar por quê, e o valor vai ser key B.
Então, olha só, é o mesmo valor que está aqui, tá? Você tem que colocar o mesmo valor que você colocar aqui, aqui. Como é que funciona então? Se você apertar uma tecla e ainda não tiver o valor no array, você vai colocar o valor. Então, assim que você apertar a tecla de novo, esse evento não vai mais tocar, porque já vai ter essa condição que vai impedir ele de tocar para o próximo jogador. Porque o teclado só pode ser assimilado apenas a um jogador. Qualquer controle só pode ser a um jogador. Então sempre vai ter essa condição aqui para conferir se o array ainda não tem esse valor, tá bom? Beleza, então olha só, por que eu coloquei o valor input aqui, ó? Bom, porque se você vier aqui, ó, e apertar no Debug Layout, você vai ver aqui o array jogadores, olha só. E você vê que ele tem, ó, 0, 1, 2 e 3. Ele tem 4 espaços, né? É como se cada espaço fosse para cada jogador, certo? Então, se eu apertar a setinha aqui, ó, olha só, ele assimilou o keyboard ao espaço 0. Então, como aqui nesse caso o input é 0, a gente coloca o valor keyboard aqui no 0. Mas no caso se o input fosse o 2, querendo dizer que esse controle vai ser assimilado ao jogador 3, o valor keyb seria colocado aqui, ó, nesse espaço aqui. Isso é de extrema importância porque daí a gente consegue colocar o valor em cada espacinho certinho. E a gente vai precisar realmente ter o valor em cada espaço. Então a gente vai usar o x, né, cada x aqui, para representar cada jogador. E cada informação aqui do lado vai ser uma informação sobre os controles desse jogador. Então tudo que for no 0 vai ser do jogador 1, tudo do 1 vai ser do jogador 2 e por aí vai. Entendeu? Então aqui quer dizer que o jogador 0, né, que é o primeiro jogador, está com o teclado. E aqui se o valor input fosse 1, a gente colocaria o keyb nesse espaço aqui, para dizer que esse input de teclado seria do jogador 2, entendeu? É meio confuso, mas você vai entender daqui a pouco, caso não tenha entendido ainda, tá bom? Vamos continuar então com esse sistema. Então agora eu vou apertar esse aqui, ó, e colocar aqui o texto, texto nkey, perdão, não é isso não. Apertar S para criar um novo evento, um subevento desse aqui, vem no sistema, e vai em pick ent instance, para você pegar uma instância específica. Então você clica aqui, escolhe o objeto texto nkey, e você vai pegar então a instância que tenha o mesmo valor do input. Ok? E dessa forma, a gente faz um sistema que funciona para o jogador 1, para o jogador 2, 3 e 4. Porque a gente está sempre usando essa variável para nos ajudar, para nos auxiliar nesse sistema. Entendeu? Então aqui, leia o input sempre como o jogador que está na fila. O próximo jogador a ser assimilado. Tá? Então pode ser o primeiro, caso ninguém tenha escolhido ainda. Então esse espaço aqui. Se o primeiro já escolher algum controle, vai ser o segundo. Beleza? E por aí vai. Então você vai colocar... Deixa eu fechar isso aqui. Então, aqui ó, você vai pegar o texto que tenha o valor do input. Por quê? Porque esse jogador 0 está com o keyboard. Eu vou querer colocar nesse texto aqui, ó, que é o texto dele, que é o texto que tem a mesma instância do input, que é o que está no momento na fila, né? O texto keyboard, para dizer, esse aqui está assimilado ao teclado. Sabe, para o jogador entender isso. E também para colocar na variável input, tá bom? E por isso que é importante, né, que eu destaquei a importância de você fazer isso na aula anterior, de você fazer em ordem. Né? Você tem que fazer esse aqui primeiro, esse aqui em segundo, esse aqui em terceiro e esse aqui em quarto. Em ordem. Porque dessa forma, se você colocar o input 1 e a instância 1 estiver aqui, vai bugar. Né? Porque é como se o jogador 2 estivesse no lugar do jogador 3. Entendeu? Por isso tem que ser em ordem. Porque a gente vai usar a identificação da instância o tempo todo. Então, se você assimilar a instância 0, você sabe que está aqui. Se for a 1, sabe que está aqui. 2 e 3. Entendeu? Por isso que a ordem tem que ser certa. Beleza? Caso a ordem seja errada, dê uma olhada aí. E como é que você sabe se a ordem está errada? Você vê pela UID. Se aqui ó, a UID é 46, no caso, se a UID desse aqui é menor que esse aqui, quer dizer que ele vem antes. Então, está no lugar certo. Se esse aqui ó, é maior do que esse aqui e é menor do que esse aqui, tá certo também. Se esse aqui é menor que esse aqui e maior que esse aqui, tá certo também. E se esse aqui for o maior de todos, tá certo também. Beleza? Mas olha só, eu falei maior. Não quer dizer que tem que ser um a mais. Tem que ser maior.
Olha só, nesse caso aqui, ó, esse aqui é o 43 e esse aqui é o 45. Não tem problema, tá bom? Só tem que ser maior. Não importa se é 1 ou 2 ou 10 a mais. Tem que ser só maior, tá bom? Porque o que importa é a ordem, tá? A gente não vai usar de fato esse valor aqui. Esse valor é só para te auxiliar a saber a ordem certa, tá bom? Então, da mesma forma que isso aqui tem que ser seguidinho, em ordem, isso aqui também tem que ser, tá? Então, isso aqui tem que ser a instância 0, esse aqui é a instância 1, esse aqui é a instância 2, esse aqui é a instância 3. Por quê? Porque quando a gente assimilar o input teclado à instância 0 do texto aqui, a gente vai fazer movimentar, quando escolher o personagem, a instância 0 do imagem personagem. Então, por isso tem que ter a mesma instância da ordem correta que a gente está fazendo aqui também. Tá bom? Então, 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Beleza? Vamos continuar então. Então tá, peguei o texto certo do input do jogador que está na fila para entrar. E agora eu vou pegar esse texto e colocar um texto nele para informar que deu certo. Para dar um feedback para o jogador que alguma coisa aconteceu. Então você pode colocar jogador 1 waiting, ou jogador 1 teclado, ou jogador 1 esperando para jogar, o que você quiser. Eu vou colocar somente QB. Só isso, tá? Mas esse texto ele vai aparecer aqui, ó, quando for assimilado um controle nele, tá? Então o texto vai aparecer para o jogador, você que sabe o que você quiser colocar, tá bom? E também se não quiser colocar texto, você pode colocar nada, tá? Esse aqui é só para a parte visual mesmo. Você pode organizar a parte visual como você quiser, tá bom? A ordem, a posição dos objetos, o fundo, tudo que você quiser mudar, você pode mudar, tá? A coisa mais que tem que ser certinha é a programação mesmo e a ordem dos personagens aqui, beleza? Certo, então coloquei o texto nele e olha só. Não tem como eu mostrar o que eu ia mostrar ainda, depois eu mostro. Você coloca aqui também a variável input. Então vem aqui no texto e seta o valor de input para QB. O texto aqui, ó, pode ser o que você quiser. Então pode ser teclado, né? Como eu falei, pode ser teclado. Ou pode ser jogador 1 esperando. O que você quiser. Mas no input é interessante que você coloque o mesmo valor que você colocou aqui, tá? Para você não se confundir. Porque é um código que você vai usar de novo no futuro. E você vai pensar, mas qual era o valor que eu botei no array? É o mesmo que eu coloquei na variável? Aí você vai se confundir. Então coloca sempre o mesmo para você não ter problema, tá bom? Show de bola. Então agora, depois disso, o que você vai fazer? Muito simples. Você vai colocar uma ação do sistema add2 input 1. Então agora está aqui a chave do sistema. Assim que você assimilou o input ao primeiro jogador, ao input 0, né? Você colocou tudo isso aqui, ó, no valor 0 do array. Você colocou para a instância 0 do texto. Você colocou a variável nele. Agora que você fez tudo isso, você vai adicionar 1 a input para que todo esse evento que for acontecer do gamepad, do teclado, tanto faz, aconteça para o próximo input, para a próxima instância do texto e para o próximo espaço do array. Beleza? Então por isso a gente coloca mais um para o input, para garantir que a fila andou. Sabe, você botou as coisas para a instância 0, para o jogador 1, agora você adiciona 1 a input, para depois disso colocar as informações, né, o gamepad, os controles, para o jogador 2, depois para o 3, depois para o 4, para fazer a fila ir andando. Então beleza, tudo certo, o teclado está certo, o teclado funciona já, só que é só o teclado, né. Agora a gente tem que fazer o gamepad, para o gamepad a gente vai copiar os eventos do keyboard e fazer alterações para funcionar para cada gamepad. Bom, então eu copiei aqui o evento. E agora, gente, você vai perceber uma coisa que é uma grande pena. É impossível você colocar uma ação, quer dizer, impossível que eu percebi, né? Eu não achei uma maneira de você fazer isso que fosse possível, de você criar um evento só que funcione para cada gamepad. Então eu precisei fazer um evento para cada um deles. Então um evento para assimilar ao primeiro gamepad, outro evento para assimilar ao segundo e por aí vai. Então, por que eu precisei fazer isso? Porque se eu vier aqui, ó, e colocar uma condição do gamepad, e eu quiser colocar aqui, ó, on any button released, eu vou ter que dizer para qual gamepad eu quero dizer. Eu preciso dizer para o construct qual gamepad eu quero comparar. Então não tem uma opção quando qualquer botão de qualquer gamepad for pressionado. Aí vamos supor que tivesse isso, né?
Vamos supor que tivesse uma opção de qualquer gamepad pressionado, qualquer botão. Aí então eu colocaria aqui, pode apertar Enter, tá? Vai ser a sensação que a gente vai usar mesmo, mas eu vou exemplificar como é que seria se tivesse essa opção, né? Aí então você colocaria aqui, por exemplo, ó, no input você colocaria o valor Gpad, e você não colocaria direto o Gpad 0, ou 1 ou 2. Você colocaria Gpad e gamepad. Gamepad que apertou o botão. Sabe, uma expressão que te daria o número do gamepad que apertou o botão por último. Só que isso não tem. Não é assim que funciona o gamepad. O gamepad você sempre tem que colocar qual é o que você está pedindo. Então a gente vai precisar criar um evento para funcionar com o gamepad 0, um para funcionar com 1 e por aí vai. Se tivesse essa opção, né, da gente colocar qualquer botão pressionado de qualquer gamepad, a gente poderia usar uma expressãozinha para fazer que se o primeiro gamepad apertou o botão, você coloca o primeiro, com um evento só, entendeu? Só com um evento, porque a expressão ajudaria nisso. Só que como não tem essa opção, a gente vai ter que fazer um evento para cada gamepad. Então se o gamepad 0 apertou o botão, coloca o input gamepad 0. E depois do 1, depois do 3, do 2 e 3 e por aí vai, entendeu? É isso aí, gente. Então vai ter que ser um trabalhinho braçal aí que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então olha só, se eu colocar jogador 1 esperando, agora que eu percebi que vai bugar, né? Porque esse controle aqui pode ser colocado pro jogador 2, então eu vou colocar só o teclado, tá? Beleza. Você pode colocar se input for 0, jogador 1, se input for 2, jogador 2, e por aí vai, tá? Mas não tem problema. Ou você pode colocar o seguinte, ó. Jogador e, caso você queira colocar aquilo ali, né? Jogador e input mais 1 e esperando. Vamos ver se vai dar certo. Se eu colocar aqui, por exemplo, isso aqui, deixa eu fazer primeiro isso aqui para dar certo, né? Rapidamente colocar aqui o Gpad 0, aqui o Gpad 0 também, né? Porque se o cara selecionar o Gamepad 0, eu tenho que colocar o valor no input Gamepad 0 e colocar para ele se não tem o valor Gpad 0. Porque se já tiver o valor Gpad 0, ele não vai poder assimilar o Gpad 0. Então aqui é a mesma coisa, só que o input aqui você muda para também Gpad 0. Para dizer que daquele texto ali, o input sendo usado é o Gamepad 0. Então se você der um play agora, deixa eu ver se vai funcionar aqui aquilo que eu fiz, aquela expressão que eu usei no teclado. Então aqui, ó, se eu apertar um botão aqui no Gamepad 1, ó, ele foi pro jogador 1. E se eu apertar um botão no teclado, ó, ele apareceu o jogador 2 esperando. Por causa dessa expressão que eu coloquei aqui, né? Então o que essa expressão funciona? Olha só, ela coloca primeiro o jogador. Aí eu coloquei um espacinho, né, para dar um espacinho aqui, né, para ele botar para baixo. E aí eu coloquei o input atual, né, que no caso aqui, nesse caso aqui, o input era o valor 1, né, porque foi adicionado 1 aqui. 1 mais 1, né, porque ele começa do 0, então você tem que adicionar 1 para ficar certinho pro jogo. E você coloca também esperando, que daí ele fica esperando no final, aqui esperando, tá bom? Então se você quiser fazer assim, você pode fazer, tá? Eu vou fazer assim porque eu achei legal. Tá bom? Show de bola. Então, o Gamepad 0 é isso aí. Você entendeu o Gamepad 0? Agora eu vou copiar e fazer a mesma coisa para o próximo Gamepad. Porque vai ser assim mesmo. Vai ter que ser um para cada um, porque não tem a opção de usar uma expressão para saber qual é o Gamepad que apertou o botão. Então, realmente, tudo que a gente fizer vai ter que ser um para cada Gamepad, tá bom? A não ser, claro, que alguém de vocês encontre uma nova forma e me fale nos comentários. Mas antes de você falar a forma, você tem que testar primeiro, tá? Porque se você falar, podia fazer assim, só que você não testou, então você não sabe se é assim mesmo. Então não vale a pena, porque daí eu vou ficar perdendo tempo testando uma coisa que não dá certo, sabe? Então tá. Aqui o input vai ser Gpad 1 também. E tudo que você precisa fazer, então, aqui vai ser mudar, né? Colocar um aqui, colocar um aqui e um aqui. Agora você copia meus eventos, coloca o Gamepad 2... Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 2, aqui vai ser, tá certo? E aqui vai ser o 2. Beleza? Agora você copia de novo e faz pro último Gamepad. O 3, aqui é o 3, aqui é o 3 e aqui é o 3. E agora o que você vai fazer, gente, é revisar. Revisar se você realmente colocou aqui keyboard, keyboard, keyboard. Aqui também, Gpad 0, Gpad 0, Gpad 0. Aqui também, Gpad 1, Gpad 1, Gpad 1. Gpad 2, 2, 2 e 2
e o 3, 3, 3 e 3. Porque se em algum deles você colocou o número errado, vai bugar tudo, tá? Porque aqui se for 1, por exemplo, ele vai assimilar o mesmo controle para o Gamepad 1 duas vezes, sabe? Vai dar um problemão, tá? Então realmente faça isso e veja se você acertou todos os números certinho, tá bom? Tem que mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Beleza? Entendi essa parte então? Olha só, como é que funciona então, né? Quando eu apertar um botão no teclado, ele vai assimilar o keyboard ao array no input que tiver no momento, que no caso é o jogador que está na fila. Então, nesse momento que eu fizer isso, eu não vou poder apertar o teclado de novo e assimilar esse teclado a mais um jogador por causa desse evento aqui, ó, dessa ação aqui, dessa condição, quer dizer, que vai impedir que o teclado seja assimilado novamente caso esse valor já esteja no array, tá bom? Então agora eu vou pegar a instância, que é o mesmo valor do input do texto, e colocar um texto nele, colocar um valor na variável pro tipo de input que eu usei aqui, e adicionar mais um pro input, para quê? Para dizer que o próximo evento desses aqui, que for acionado, vai ser pro próximo input. Então se esse aqui for pro 0, o próximo evento vai ser pro 1. O próximo pro 2, porque vai adicionar de novo aqui, e o próximo pro 3, pro 4, e assim por diante, tá bom? Isso então é para fazer cada jogador que está na fila, em ordem, adicionar um input para ele, beleza? E bom, a gente precisou colocar esses 4 eventos aqui, porque o Gamepad tem que ser realmente um para cada, um evento para cada Gamepad, porque não tem outra forma que eu não achei outra forma de fazer, tá bom? Então, bom, eu só vou poder testar com o meu teclado e com um Gamepad que eu tenho aqui, né? Mas esse sistema aqui, ele não tem por que bugar, né? Porque se ele funciona com esses dois, não tem por que não funcionar com os outros, tá? Então, em outro momento, eu vou testar com todos os controles. Quando eu tiver eles aqui, eu vou chamar meu irmão pra gente vir aqui testar esse sistema com mais controles, porque aqui em casa eu só tenho esse um aqui. Então, olha só, coloquei aqui o primeiro controle ao jogador 1, apertei o teclado, o jogador 2 foi pro segundo jogador, e o teclado foi assimilado ao segundo jogador. E se eu apertar então primeiro o teclado, olha só, o teclado foi assimilado aqui ao jogador 1, e se eu usar o Gamepad foi ao jogador 2 o Gamepad. Mesmo sendo o Gamepad 0, né, o Gamepad pro primeiro jogador, ele foi pro segundo jogador, porque não importa a ordem, né. Quer dizer, não importa a ordem dos controles, importa a ordem que você aperta os botões. E se eu vier aqui então em Debug Layout, eu posso ver se deu certo. Então vamos pegar aqui o texto, cadê o texto N-Key, beleza, 0. Aqui ó, se eu apertar o botão do controle, olha só, Gpad 0 aqui. E aqui ó, foi o keyboard, F5. Vamos lá no texto de novo. Se eu botar aqui ó, o teclado, ó, foi o keyboard. E eu apertei já o controle, ó, e foi pro Gpad 0 aqui, o jogador 2. Show de bola. Então agora vamos lá. Seguindo em frente então, gente, a gente fez então já a assimilação, tá tudo certinho a assimilação de controles. Se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo, tá? Se precisar que eu explique novamente, comenta aí embaixo que eu explico pra você. Mas é isso aí, é bem simples se você for analisar, tá bom? E vamos colocar aqui agora um grupo pra gente colocar assimilação de controles. E a gente coloca aqui esse evento. Pra ficar organizado, né? Então agora eu vou colocar um novo grupo, que vai ser o selecionar e confirmar personagem. Coloca então um subgrupo apertado G e coloca selecionar. Então agora a gente vai colocar os controles do teclado e Gamepad para você escolher qual personagem você vai usar, tá bom? Então vou apertar esse aqui ó, e colocar keyboard, on key pressed, apertando a tecla para direita. Você vai fazer o quê? Você vai apertar S e você vai então no sistema e você vai fazer um pick by comparison e você vai então pegar o texto N-Key em que texto N-Key ponto input for igual a keyboard. Você vai mudar, você vai pegar o texto, você não vai mudar o texto, você vai mudar a imagem. Mas quem tem a variável é o texto. Então você vai pegar o mesmo, a mesma instância, né, a instância de mesmo número da imagem, que seja igual ao texto que tenha esse tipo de input. Então no caso aqui, ó, eu peguei o texto que tenha o keyboard, né? Porque se eu apertei a setinha, eu quero que quem faça alguma coisa seja somente o jogador que escolheu a setinha. Eu não quero que o jogador que escolheu o Gamepad mova, né, com a setinha. O jogador que escolheu o Gamepad vai mover com o Gamepad. Então agora vai ser, eu vou isolar somente o texto que realmente tem a variável keyB,
que eu coloquei ali na assimilação de controles, tá bom? Então primeiro vem a assimilação, depois vem isso aqui. E agora então você vai colocar uma nova condição apertando C, e você vem em sistema, e você vai dar um pick, para fazer um pick and instance, e vai pegar a instância da imagem personagem, que tenha a mesma instância, o mesmo número da instância do texto.nkey.iid. Ok? Você vai pegar a instância que tenha a instância do imagem personagem que tenha o mesmo valor do IID do texto NKey. O IID é exatamente a ordem das instâncias. Então esse aqui tem IID 0, esse aqui IID 1, esse aqui IID 2 e 3. Então, como eu coloquei aqui em cima em ordem também, se eu pegar a imagem que tenha o mesmo valor da IID de um texto, e eu peguei esse texto aqui, eu vou pegar diretamente essa imagem aqui, beleza? Porque primeiro eu peguei o texto, certo? Primeiro tem que pegar o texto. Se você colocar assim, vai bugar. Tem que ser assim, porque primeiro você pega o texto que tenha assimilado a ele o keyboard. E depois você vai pegar a imagem que está juntamente do texto. E você sabe que ela está juntinha do texto porque ela tem a mesma IID dele. Ele tem a mesma identificação da instância, ele está na mesma ordem, certo? Então, IID 0 e IID 0 estão juntinhos. Então agora com essa imagem eu vou mudar o personagem de acordo com o que eu apertar. Então aqui eu apertei right arrow, então eu vou mudar o frame para frente. Vou colocar um frame para frente para botar o próximo personagem. Então eu coloco uma ação aqui do imagem personagem e coloco aqui então o frame, set frame. Você vai colocar qual frame então? Para colocar um frame acima. É muito fácil. Você vem aqui então em imagem personagem, coloca ponto animation frame para pegar diretamente o frame que está nesse momento e coloca mais um. Então se ele tiver com o frame 1, você vai colocar 1 mais 1, vai para o 2. Beleza? E por aí vai, sempre vai colocar um frame acima. Então você pode agora copiar esse evento aqui, ó, mudar o right para left e colocar mais 1 para menos 1. O resto é igual, porque você tem que pegar a mesma coisa. Você tem que pegar a imagem que está juntinha do texto que tem esse input, que é o keyboard. Certo? Então olha só, debug não. Se eu vier aqui, ó, dar um run layout, selecionar aqui, ó, o teclado, assimilei o teclado ao primeiro jogador, agora eu posso escolher os personagens aqui com as setinhas. Legal, né? Você vê que nenhum outro se move, somente esse aqui se move porque eu isolei realmente as instâncias só para aquelas ali. E se eu vier aqui então, ó, e assimilar o controle ao primeiro e assimilar o teclado ao segundo, eu escolho com o segundo jogador o teclado. Né? Eu uso o teclado para escolher o segundo jogador, porque foi ao segundo jogador que eu assimilei o teclado. Então ele veio aqui, né, ele percebeu qual é a instância do texto que tem o QB. É essa aqui. E qual é a imagem que tem a mesma instância do texto que eu peguei? É esse aqui. Então eu mudo só esse aqui. Entendeu? O pick é perfeito para você isolar, né? Isolar as instâncias que você quer no sistema. Então o pick foi crucial para esse caso, né? Então beleza, isso aqui vai ser o que a gente precisa para fazer a seleção de personagem. Agora o que a gente tem que fazer, né, é o trabalho braçal de fazer para cada gamepad. Infelizmente isso acontece, né? Então a gente pode copiar aqui o right arrow e o left arrow, copia para cá. Você pode copiar segurando o Ctrl, pressionando em cima e soltando em algum espaço, beleza? O Ctrl você usa para copiar. Deixa eu fazer de novo aqui. Copia, beleza. E agora, deixa eu trocar aqui o gatilho, né, para gamepad. E colocar então um button pressed, o de pad right, tá? Porque é para a direita. E bom, isso aqui é tudo igual, quer dizer, não é não. Só muda essa parte aqui, ó, porque você vai querer o texto que tenha o input gpad 0, que foi o código que a gente colocou para dizer que é o gamepad 0 que foi assimilado a esse jogador. Tá bom? Você vai colocar o código que você escolheu colocar, tá bom? E aqui você pode copiar isso aqui então, ó. Deixa eu deletar, copiar isso aqui para cá. Trocar aqui então para o gpad left. E agora troca aqui para gpad 0. Show de bola. Então agora é só você copiar isso aqui, ó. Agora colocar para o 1. Então você muda aqui para 1. Muda aqui para 1. Muda aqui para 1 também. E aqui para 1 também.
E pronto. Aqui também é crucial que você não erre os números, tá? Então, confira depois se você fez tudo certinho. Então, 2, 2. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2 também. Opa, 12 não. 2. Agora você copia de novo. Aí vai ser o 3. Coloco 3, coloco 3. 3. Opa, coloquei uma vírgula. E 3 aqui também. Você vê que é repetitivo, mas é rápido, né? Foi super rápido isso aqui, então não é uma coisa que enche muito o saco. Então agora, se eu der um play aqui agora, olha só. Eu vou assimilar então o teclado ao primeiro. Eu posso colocar aqui com o primeiro, olha só. O que eu vi aqui com a Steam? Sei lá. E agora... Ah, tá, porque eu apertei aqui, olha só. Aí ele abre a Steam. Então, ó, se eu usar a setinha, ó, eu posso escolher o jogador aqui, ó. Que massa, né, gente? E se eu assimilar o gamepad ao primeiro, eu posso escolher aqui no primeiro espacinho e o teclado no segundo. Então, ó, show de bola. Funciona certinho a seleção de personagem. Agora, eu tenho que poder confirmar o personagem que eu quero escolher, né? Para eu também poder ir lá pro jogo com essas informações que eu peguei aqui. Então agora eu vou criar um novo grupo, apertando G, que vai ser o grupo de confirmar. Eu coloco então o selecionador para cima, porque o selecionador vem primeiro. Então você percebeu aqui que os nossos códigos estão em ordem, né? Primeiro você assimila, depois seleciona e depois confirma, para ficar bem certinho, tá bom? Então agora eu vou apertar S e colocar então cada input novamente e colocar o que tem que acontecer para cada um. Então keyboard, on key pressed, se você apertar Z, você seleciona o personagem. Posso colocar então um Y para transformar no bloco de ou, copiar essa ação aqui, ó, para fazer então ou apertar espaço, ou apertar Enter, sabe? Só para não ser aquela coisa muito fechada no Z, sabe? Ou você pode deixar só Z também, você que sabe, tá? Só para você saber, para você colocar mais gatilhos, é só você apertar Y, que ele vira um bloco de ou e você pode então colocar vários gatilhos que você quiser, né? Que ele vai ativar esse evento em qual gatilho você quiser, tá bom? Ou você clica com o direito e coloca Make or Block, tá bom? Então agora, apertando Z, o que vai acontecer? Você tem que pegar novamente o texto certo, o texto que está assimilado ao keyboard. Então você vem aqui no selecionar, vem aqui e copia essas condições aqui. Dá um Ctrl C nesse subevento e dá um Ctrl V para cá e puxa para dentro. E agora deleta isso aqui. Então beleza, pegamos o texto certo, pegamos exatamente o texto, aqui está assimilado o teclado. Então se o segundo jogador escolher o teclado, vai pegar ele e vai fazer as ações somente nele, em mais ninguém, tá bom? Essa é a importância do pick, para a gente isolar somente o que precisa precisa realizar a ação, né? Porque não são todo mundo, não é todo mundo, é só um dos objetos. Então agora feito isso, você vai fazer o quê? Você vai primeiro colocar uma ação para pegar o texto, N-key, e colocar então um texto nele de pronto. Beleza? Então agora se eu vier aqui dar um play, você vai ver que vai mudar isso aqui, ó. Pronto. Tá pronto. Mas eu quero também que quando você aperta Z, a imagem do personagem que está pronto fique um pouco mais escura. Para que ele não fique igual a todo mundo, né? Para que você veja, ele tá pronto mesmo, sabe? Mudou bastante coisa. Então, para isso acontecer, eu vou vir aqui, ó, na imagem, colocar um efeito Brightness, ok? O meu ele tá ficando branco quando eu uso Brightness, não sei porquê, mas não tem problema, tá? Porque é só aqui no editor mesmo, aqui ele fica certinho. Tá acontecendo comigo isso, não sei porquê, mas enfim, não tem problema. E eu vou colocar então, ó, uma ação de colocar imagem personagem, Set Effect Parameter, Brightness para 50. Então se eu apertar Z aqui, ó, ele vai ficar mais escuro, beleza? Fica bem legal, né? E também vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui na imagem personagem uma variável booleana que representa se ele está pronto ou não. E essa variável vai servir para quê? Vai servir para eu dizer, olha só, tu está pronto, tu não pode mais trocar de personagem. Porque se você estiver pronto, você não pode mais escolher outro personagem. Você já está pronto, já fechou. É isso aí, beleza? Então eu coloco uma variável aqui, que vai ser o pronto, que é um booleano. Então aqui, né, você vai colocar uma ação do imagem, setar o booleano para verdadeiro. Beleza? E você vai apertar Z aqui, C, na verdade aqui, para colocar então um subevento do imagem personagem
compara o booleano se está pronto e se não está pronto, ok? Porque se essa imagem aqui já estiver pronta, você não pode nem apertar mais Z, tá bom? Para não ficar tocando esse evento direto. Só pode apertar Z se você ainda não estiver pronto, tá bom? Para ficar um negócio mais organizado, para impedir que ele realmente possa colocar esse evento de novo e pode dar algum problema isso aí. Caso a gente coloque uma variável a mais, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então, isso aqui vai ser colocado também aqui na seleção. Então eu posso vir aqui, ó, e apertar C e colocar imagem, compara o booleano, pronto. Não é pronto. Então dá um Ctrl C nessa condição e cola em todos os lugares, tá? Porque agora, se tiver pronto, né, você não pode mudar em nenhum controle, nem no gamepad, nem no teclado, né? Então você não pode selecionar mais personagens quando você estiver pronto. Então coloque em todo mundo para evitar que isso aconteça. Ctrl V e Ctrl V. Agora então, se eu vier aqui, né, e escolher esse cara aqui, apertar Z, eu não posso mais trocar. Já era, escolheu. Beleza? Show de bola. Opa, já tô colocando a minha colinha direto, né? Não tô usando a colinha, eu tô só na cabeça mesmo que eu tô lembrando das coisas. Faltam duas coisas que são cruciais para o funcionamento do nosso sistema. Primeira coisa vai ser, a gente tem que colocar a informação de qual personagem que foi escolhido pro array, ok? Porque essa informação vai ser crucial para lá no jogo a gente colocar. Olha só, o primeiro jogador escolheu esse personagem, então coloque esse personagem para ele, entendeu? Então eu coloco uma ação aqui, ó, do array jogadores, setar no x e y dessa vez, tá? Porque o x vai ser o x imagem, quer dizer, vai ser o texto nkey.iid. Então, se no caso aqui quem está com o keyboard é o 0, a gente assimilou então lá atrás ao 0, lembra? Lá no array antigamente, lá na assimilação de controles. Então, a informação keyB também está no x0, porque a gente colocou lá na assimilação. Lembra disso? Só que agora não vai ser no x0, y0, vai ser no y1, porque a gente vai colocar na casinha do lado. Não vai tomar o lugar do que já está aqui B. Vai ser na casinha do lado para não tomar o lugar dele. Então, o valor, gente, vai ser imagem personagem ponto animation frame. Ok? Então, pode ser aqui embaixo mesmo. Aqui, então, gente, o que vai acontecer? Quando eu confirmar o personagem, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona, tá? Vai no debug. Olha só, eu assimilei aqui o keyboard. Vê aqui como é que tá o array, olha só. Tá aqui, ó, no x0 o keyboard. Beleza? Então agora eu peguei o personagem com o frame 1, apertei Z. Olha só o que tá aqui, 1. Se eu dar F5, o que vai acontecer então? Jogadores, olha só. Vou pegar então o keyboard, aqui o quarto personagem, ó, 3. Então eu tenho essa informação, lá no jogo eu vou poder saber quem é que selecionou o personagem. Beleza? Então vai ser show de bola isso aí pra gente fazer o sistema funcionar de cooperativo também. Então, ó, com o teclado... Ah, não, com o gamepad funciona ainda. Então esquece. Tá, beleza. Então é isso aí, entendeu? Agora, tem mais uma coisa que a gente tem que fazer. Mas eu vou deixar pra depois, tá? Vamos lá, vamos copiar isso aqui agora e fazer pra cada gamepad. Então aqui troca pro gamepad. Quando o botão for apertado, o botão A do gamepad 0. Pega o texto que tem a gpad 0. Coloca então o resto, tá certo? Acho que sim. Só isso mesmo. Só tem que trocar isso aqui e isso aqui, tá bom? Copia pra cá. Aqui é o gpad 1. Aqui é 1 também. Opa, é só 1. Beleza. Agora copia pra cá. Gpad 2. E aqui é gpad 2 também. Copia pra cá. Gpad 3. E aqui é o gpad 3 também. Beleza. Então agora, show de bola. Todo mundo tá assimilado. Agora eu vou poder vir aqui no layout. E olha só. Com esse aqui, eu vou então escolher, ó. Essa aqui. Não posso mais mover. E agora escolher esse aqui. Beleza, tudo pronto. Faltou uma coisa, né? Faltou o jogo começar. Então a gente tem que colocar alguma maneira de você saber. Todo mundo confirmou. Então, bora começar. Beleza? Olha só, o que eu vou fazer então? Vou colocar o debug para você ver como é que funciona. Jogadores. Olha só, o keyboard então vai ser assimilado ao primeiro. E vai escolher o personagem 1. E aqui, ó, assimilar o controle, ó, gpad 0. Escolher esse aqui, ó, gpad 0, tá com o personagem 3. Viu? Então, realmente, assim, todas as informações estão no array.
tá? Vai ser essencial isso para o nosso sistema. Beleza, então agora eu vou pegar aqui então e criar uma variável global nova, tá? Apertando V e colocar a variável então confirmado. Começa com 0 também. Então assim que alguém confirmar, eu coloco uma ação do sistema add to confirmado 1, ok? Copia essa ação para todos os lugares. E beleza. Então agora, opa, quer dizer, perdão, não está pronto ainda. Então sempre que alguém confirmar, vai adicionar um confirmado. E agora eu vou fazer o seguinte. Então eu coloco o evento aqui, ó, do sistema, tá? Compara a variável, na verdade. Se o input for igual a confirmado, você começa o jogo. Porque olha só, se eu tiver com um jogador só e esse jogador confirmou, então vai ser só ele. Mas se tiver com um jogador só, se tiver com 2 jogadores, então o input é igual a 2. E somente um confirmou, então não começa ainda. Espera o outro confirmar para adicionar um para confirmado e então começar. Beleza? Então se o input for igual a confirmado, começa o jogo. Então eu coloco uma ação aqui do sistema go to layout fase. Beleza? Show de bola. Então dá um play aqui, olha o que vai acontecer. Exato! A gente foi direto pro jogo. E você já deve saber por quê, né? Porque 0 é igual a 0. Então tem que colocar aqui também, ó, uma nova condição de que sistema compara a variável input é maior que 0. Para não poder começar o jogo sem jogadores, né? Então agora se eu der um run e eu selecionar aqui um personagem, já posso começar sozinho. Mas se eu der um run, apertar Z, escolher aqui outro, olha só, e eu apertar Z e escolher o personagem, olha só, ele ainda está esperando eu escolher com o segundo. Então assim que eu escolher, começou o jogo. Beleza? Então, gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o sistema, como é que ele funciona. Deixa eu explicar aqui como é que ele funciona certinho pra botar no começo do vídeo, né? Pra gente recapitular como é que funciona o sistema, então. Beleza, então, gente, ó, o sistema funciona assim, ó. Você tem, então, os 4 botões, né? Os 4 jogadores possíveis serem escolhidos para o nosso jogo. Assim, no começo, ele vai esperar você apertar algum botão. Então, você apertou, por exemplo, o teclado, você assimilou o teclado ao primeiro jogador. Então, agora você pode escolher com o teclado esse personagem. O personagem com o primeiro jogador. Só que se você pegar, então, um controle, né? E assimilar esse controle apertando um botão ao jogador, apertar algum botão no controle, ele vai ser assimilado automaticamente ao próximo jogador. Então você pode escolher com esse gamepad, né, o personagem nesse controle aqui. E assim que você apertar, você confirma o personagem, você confirma a sua escolha. E se você apertar Z com o teclado, você confirma a sua escolha no teclado. E assim que todo mundo estiver pronto, o jogo começa. Ele não funciona baseado em ordem de controles. Ele funciona baseado em ordem de botão pressionado. Então, se você tivesse, por exemplo, o controle 2 aqui e apertasse ele primeiro, o controle 2 ia ser assimilado ao primeiro jogador. Não tem problema, tá? Ele vai pela ordem. Assim como se você quiser usar o controle 1 como terceiro jogador, você pode, tá? Realmente é pela ordem que você aperta o botão. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. A gente vai começar então o sistema de cooperativo para fechar então o nosso curso Beat'em Up. Até a próxima, deixe seu comentário, deixe sua opinião, sua dúvida, o que você tiver para falar e até mais!